Alô, meus queridos ouvintes, aqui estou eu para uma outra mensagem. Se você acompanhou a mensagem anterior, estava em João capítulo 14, versículo 6. Hoje eu vou ler João capítulo 14, versos 1 a 15. E vou trazer uma mensagem sobre o perigo das dúvidas. O título da minha mensagem de hoje é O Perigo da Dúvida. Na apresentação anterior, eu falei sobre a verdadeira religião. Por certo, eu farei alguma referência àquela mensagem na de hoje, mostrando o perigo da dúvida. Então vamos à leitura? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E vós me tivesseis conhecido, conhecerias também meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? E que as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras? Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa, em meu nome eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos então à lição, o perigo da dúvida. Vejamos o início deste capítulo. Não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Turbar é ter insegurança, ter medo, ter dúvidas. Porque Jesus Cristo diz logo esse versículo. No capítulo anterior, é o capítulo onde conta a passagem de que Jesus lavou os pés aos apóstolos. Era um jantar. Naquele tempo, quando se andava descalço, geralmente de sandália, em lugares distantes e empoeirados, os pés ficavam sujos. Quando uma pessoa convidava alguém para tomar uma refeição em sua casa, ele punha a entrada da porta, uma bacia com água, e um escravo responsável por lavar os pés do visitante. Depois de lavado, enxugar os pés, calçado novamente a sandália, o visitante levantava, o dono da casa dava-lhe um abraço e um beijo, um ósculo, e ele entrava para o jantar. Naquele jantar oferecido por Cristo aos discípulos, ele colocou-se à porta como escravo. Tirou a roupa de cima, envolveu-se com a toalha, pôs água na bacia e passou a enxugar os pés dos apóstolos. Chegando próximo ao apóstolo Pedro, ele disse, os meus pés nunca, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus Cristo diz, Pedro, se você não lavar os pés, não vai ter parte comigo. Pedro então disse, não, Senhor, então me lava tudo, cabeça e mão. Jesus Cristo disse, não, Pedro, quem está limpo não precisa lavar-se, senão os pés.
Essa situação fez com que os discípulos ficassem um pouco preocupados. Deus, o Filho de Deus como escravo? Não dá para entender. No capítulo 14, Jesus Cristo diz assim: não se turbe o vosso coração. A história do que aconteceu aqui no capítulo anterior está dentro do plano de Deus, que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Portanto, era necessário que eu funcionasse como aquele escravo. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa. Preparando um lugar na eternidade. Prepararia e voltaria. Assim estamos nós, Jesus, esperando hoje Jesus Cristo para nos levar para o lugar que Ele tem preparado para nós. Uma expressão clara, bonita. E diante dessa expressão tão maravilhosa, de que Ele realmente era o Filho de Deus, era o Deus homem, que havia de ir e voltar, e levaria para si os seus, Tomé me faz uma pergunta que eu a chamo de idiota. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Olha, Jesus Cristo não acabou de falar que Ele ia preparar o lugar e voltava para levar o pessoal? Se Ele vem para levar, por que eu preciso saber o caminho? Se Ele diz para onde vai, como é que eu vou dizer que não sei para onde vai? Muitas das vezes, meus prezados irmãos, a dúvida da vida religiosa enche a cabeça de pessoas de coisas inócuas, sem sentido, sem expressão. Vou repetir a situação de Tomé, para que nós pensemos bem nela. Por que Tomé teve aquela dúvida? Jesus Cristo disse que ia preparar lugar e voltaria para buscar os discípulos. Agora Tomé diz duas coisas interessantes. Não sabemos para onde vai. Ele disse que vou. Para onde? A casa do meu pai. E o caminho? Ele disse que eu venho buscar. Muitas vezes, meus prezados irmãos, na vida religiosa, nós temos dúvidas que nós chamamos sem sentido, inócuas. Aqui estava a situação de Tomé. Uma dúvida sem dúvida. Aí vem a resposta, que foi a razão da minha mensagem anterior. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam aqui, Jesus Cristo e o próprio Pai são um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui está a lição maravilhosa de que nós não precisamos ter dúvida com respeito à nossa ida para os céus, porque quem nos conduz, quem nos leva, quem toma as decisões necessárias são Cristo, e Ele já tem um lugar preparado para nós. Que coisa maravilhosa! Ser cristão é viver numa vida de segurança e paz. Vivendo em dia que a morte está trazendo quase 26 mil pessoas do Brasil, o coronavírus. E se ela chegar aqui em Pescador, uma cidade com mais ou menos 5 mil pessoas, tão facilmente ela é propagada, e quem vai ter o perigo de morrer? Pensando na minha vida, eu tenho 86 anos, sou diabético e tenho pressão alta, sou um candidato ao caixão, e daí? Jesus Cristo está me preparando o lugar. Estar com Cristo é infinitamente melhor. Então, meus prezados irmãos, nós estamos falando sobre o perigo da dúvida. Dúvidas de onde não devia. Tomé, que vivia com Cristo há 3 anos, vendo coisas maravilhosas, entre outras eu vou só dizer a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias morto, e tantas outras maravilhas extraordinárias. Agora diz que não sabia para onde Cristo ia e nem sabia o caminho. Eu queria dizer aos irmãos, não vamos ter dúvida com respeito a Cristo. Ele é o Senhor.
Ele é Deus que veio ao mundo, mas voltou à sua posição e está sentado à direita de Deus e está pronto a nos apanhar e buscar na hora que nós morremos. É muito bom. Parece que Tomé não disse mais nada, ficou satisfeito com a resposta do Senhor Jesus. Mas logo em seguida, ele disse o seguinte: se vós me conhecesseis a mim, conheceria também o Pai, porque eu e o Pai somos um. Aí o Filipe faz uma pergunta da dúvida: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Mas que pergunta sem expressão. Jesus mostrou várias vezes que ele é o próprio Deus, é o Deus Filho, e que estava há 3 anos acompanhado pelos discípulos, e Filipe viu coisas maravilhosas. A tempestade que acalmou-se, Jesus caminhando para o mar, Jesus transformando 5 pães e alguns peixinhos para uma multidão, Jesus realizando coisas inopinadas. Agora, depois que Jesus Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, Filipe olha para Jesus e diz: mostra-nos o Pai. Olha que lá no início de João, no capítulo 1, versículo 14, nós então vemos Jesus dizendo o seguinte, ou João dizendo o seguinte: e Cristo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então, Filipe estava devidamente esclarecido de quem era o Senhor Jesus. Muitas das vezes nós ficamos em dúvida de pensar em Jesus. Desculpe minha expressão, o pobretão caminhando pelas estradas empoeiradas da Galiléia e da Judéia, não tendo onde morar, não tendo onde reclinar a cabeça, era o Deus presente. Às vezes, o drama da fé é meio difícil de entender, mas quando nós vemos o poder e a graça do Senhor Jesus, quando finalmente nós vemos a sua morte na cruz, e a sua ressurreição, e as suas aparições maravilhosas para os discípulos durante 40 dias, nós também assim não podemos duvidar. Então, meus prezados irmãos, nós devemos lembrar o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Ela nos ensina o caminho. E nós devemos olhar sempre para o Senhor Jesus com segurança e fé, sabendo que Ele é Deus verdadeiro. Sabemos que Ele veio aqui para pagar a culpa dos nossos pecados e transformar a nossa vida de pecadores para filhos da eternidade, salvos. Que coisa maravilhosa. Essa lição eu quero deixar para todos com um pedido. Vamos em oração procurar uma comunhão com Cristo e pedir-lhe que nos dê a bênção de não sermos duvidosos, de estarmos certos que Ele é quem nos conduz para os céus. Ele nos comprou com o seu sangue, pagando na cruz toda a culpa dos nossos pecados. Cristo, santo, inocente, imaculado, sem mancha, morreu na cruz representando o maior pecador da história. E ele diz lá em Mateus: não penseis que eu vim revogar a lei. Não vim destruir a lei, vim cumprir a lei. E depois diz assim: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não podeis entrar nos céus. Quando nós somos salvos em Cristo, a nossa pureza, a nossa santidade, a nossa fé está acima de todo e qualquer religioso judeu que não aceitou Jesus como Salvador. Então, pensando na lição que João nos apresenta sobre o perigo da dúvida, vamos sempre olhar para Jesus com segurança, sabendo que Ele um dia deixou o céu com toda a sua glória. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus,
mas esvaziou-se da sua glória, humilhou-se a si mesmo e tomou forma de homem. E como homem, foi até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou sobre todas as coisas. Portanto, meus queridos ouvintes, enchei as vossas almas de segurança e paz, sabendo que quem tem Cristo como Senhor e Salvador está seguro e não precisa ter dúvida de nada, porque no dia em que partir da terra, estará seguro nos céus. Tão certo que a Bíblia sempre diz que aqueles que morreram em Cristo estão dormindo. Lembrem-se o que Cristo diz a respeito de Lázaro. Ele recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo. Ele disse para o circunstante: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Alguns dias depois, ele disse aos seus discípulos: vamos até Betânia, porque Lázaro adormeceu. Mas de maneira tão clara que os discípulos disseram: ah, mestre, se dorme está seguro. Então Cristo teve que dizer: Lázaro morreu. No dia que eu morrer, que não deve estar longe, saiba de uma coisa: eu estarei apenas dormindo aqui, mas eu estou acordado nos céus para a eternidade. Que Deus possa dar-lhe a segurança e a certeza dessa verdade, e que sempre ande nos caminhos do Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que Deus o abençoe. Agradeço a todos aqueles que ouviram esta mensagem. E desejo que em outras oportunidades nós estejamos juntos para estudar outros assuntos. Que Deus o abençoe e que possa aceitar Jesus Cristo sem dúvida nenhuma e ter certeza da vida eterna. Que Deus o abençoe.